E nós passaremos agora a palavra ao conselheiro Edilberto Pontes, presidente do Instituto Rui Barbosa. Obrigado, bom dia a todos, é uma satisfação mais uma vez estar aqui no Tribunal de Contas do município de São Paulo, é sempre um prazer renovado estar aqui com amigos queridos. Então cumprimento o presidente João Antônio e até pela sua bela fala de introdução, interessante. Companheiro também, querido amigo, grande aquisição do sistema Nelson Pellegrino, do TCM da Bahia, todos os demais aqui presentes, aqui ver se o conselheiro Plínio, ver se às vezes a memória falha, né? O conselheiro Plínio, presidente do TCM da Bahia, querido amigo também, Reginaldo, TCE do Amapá, grande amigo também, Presídio, Marcos Presídio, presidente do TCE da Bahia, eu cumprimento também, doutora Fabiana, que conheci há pouco lá em Coimbra, juiz de direito, não sei se o Inaldo ali, querido amigo também do TCE da Bahia, todos estão aqui, todos os servidores da casa, os professores que vão participar do evento, o ministro Anastasia, que nos dá a honra também de participar, daqui a pouco vai fazer uma palestra aqui. E, enfim, todos estão assistindo, servidores, técnicos, conselheiros, enfim, todos que estão participando. É importantíssimo esse evento. A primeira vez que conheci o Nelson Pellegrino, ele já foi me falando desse evento, me provocando, um avião indo na Paraíba, não é? Ele disse, olha, precisamos fazer um evento sobre isso. Importantíssimo a gente fazer um evento sobre isso. E desde então ele vem insistindo com esse jeito dele, muito firme, muito inteligente, muito aguerrido. E hoje está nascendo isso que ele planeja faz tanto tempo, com todo o nosso apoio. Também a professora Ana Carla, querida diretora aqui da Escola de Contas e querida amiga também. Cumprimento. Gente, eu só rápido, até porque o ministro já está esperando, o ministro Anastasia, algumas pequenas observações, começar a contar uma história, que eu acho muito interessante essa história. Em 2004, eu estava escrevendo um trabalho, eu nem sonhava entrar em Pellegrino, nem sonhava entrar em Tribunal de Contas, João Antônio. Né? Passava na minha cabeça, eu era professor lá na Universidade de Brasília e era consultor lá na Câmara dos Deputados. E não pensava em entrar em Tribunal de Contas. Fiz um trabalho sobre o Tribunal de Contas e era sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, o trabalho era sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Era um trabalho um pouco contra a corrente. Todo mundo dizia que a Lei de Responsabilidade Fiscal era uma lei que era uma mudança de paradigma. Era uma mudança, era uma maneira nova de ver e tal. E o meu trabalho é um pouco contra a corrente. A conclusão do meu trabalho, basicamente, era o seguinte, olha, a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei fraca. É uma regra fiscal fraca. Essa era a conclusão do meu trabalho. E eu utilizei, na época, teoria dos jogos, era um modelo de teoria dos jogos, que se chama modelo de indução retroativa. E, basicamente, qual era a razão principal, eu pesquisando a literatura, por que ela era uma regra fraca? A minha visão em 2004. Porque os órgãos, as instituições encarregadas de fazer o enforcement, ou seja, de fazer cumprir a lei, que eram os tribunais de contas, basicamente, a literatura, então, apontavam como instituições fracas, que se falava na época, o slogan da época, 2003, começo dos anos 2000, o slogan da época era Tribunal de Faz de Conta, o slogan era Arquivo dos Amigos, que era uma frase famosa do Getúlio Vargas, era isso que se dizia. E é interessante isso, 10 anos depois, um pouco mais de uma década, mudou completamente. O slogan que se usa, que passou-se a utilizar, frase de efeito, as pessoas adoram frase de efeito, né? Foi o direito administrativo do medo, o direito administrativo do terror, o apagão das canetas, alguns menos que não fizeram tanto sucesso assim, infantilização dos gestores, cada um procurando uma frase, um slogan mais eloquente. Né? O que mudou nesses 10 anos, Pellegrino? Interessante isso. O que mudou? Aquele que se falava isso, olha, aquela instituição que era fraca, que não ia conseguir. Depois era uma instituição que punha medo, que colocava medo nos gestores, né? Que era uma instituição que estava criando o apagão das canetas. Então, o que aconteceu nesses 10 anos? Eu acho que, aqui, obviamente, que isso dá para fazer um seminário específico para isso, até uma tese de doutorado em administração pública para isso, mas, obviamente, não é o objetivo aqui. Mas, rapidamente, pela minha experiência, o que eu vi foi o seguinte, olha, primeiro os tribunais melhoraram muito. Os tribunais de contas brasileiros melhoraram demais. Começou com o TCU, né, que foi um farol, e aí o TCU fez muitos concursos, melhorou muitos salários, mandou os técnicos para o exterior, muita gente foi fazer treinamento no Reino Unido, nos Estados Unidos, em vários lugares, eu conheço vários. Os departamentos lá, por exemplo, na UNB, onde eu dava aula, vários colegas, várias pessoas do TCU faziam lá, faziam mestrado, faziam doutorado, então melhorou muito. Isso foi se espalhando para os estados também. A maior parte dos estados, o corpo, tanto o corpo de auditores quanto o corpo técnico, melhorou demais.
Quando hoje, no Brasil afora, em quase todos os lugares, claro que há sempre exceções, mas em quase todos os lugares, a qualidade dos conselheiros novos é muito boa. Você vê a qualidade do Nelson Pellegrino, um porte que ele, quer dizer, poderia ser ministro de qualquer tribunal brasileiro, e hoje é conselheiro de um tribunal de contas estadual, né, um tribunal de contas do TCM da Bahia. Então, quer dizer, em geral, isso aconteceu. A qualidade dos membros que foram escolhidos, passou a ter também auditores substitutos de conselheiro em quase todos os tribunais, o Ministério Público de Contas também se fortaleceu, passou a fazer parte do corpo deliberativo. De uma forma geral, os tribunais de contas melhoraram muito, por uma série de razões. Melhoraram muito. Só que, eu acho que é interessante isso, a nova LINSB tem um papel fundamental por isso, porque tudo é também, às vezes, passa de um extremo para outro. Qual é o espírito do tempo, ali 2014, 2015, que se disseminou por todas as instituições brasileiras, não só pelos tribunais de contas? O espírito do tempo era da Lava Jato, que influenciou tudo. Até o Supremo Tribunal Federal, essa instituição tão poderosa, né, tão forte, foi influenciada também, não é? Várias manifestações de líderes políticos, vê que agora como ela mudou a sua opinião. Então, o fato é que o espírito do tempo, de Lava Jato, de instituições, o espírito de punição, não é? Se disseminou de forma muito forte no Brasil. Eu lembro que eu via colegas, por exemplo, gente de instituições, de Ministério Público de Contas, colocava lá no papel timbrado, colocava lá o Ministério Público, Tribunal de Contas, e botava Muda Brasil, sabe? Colocando essa ideologia de perseguição que foi muito forte, né, durante um período muito grande, esse espírito do tempo foi esse. Eu acho que a nova LINSB, como a lei de improbidade administrativa, é exatamente o oposto, né? Quer dizer, não é o oposto, mas equilibrar as coisas, reequilibrar as coisas. Então a nova LINSB, ela traz mensagens, apesar de ter tido muita oposição no começo, o TCU mesmo, agora eu mesmo estava conversando com o então presidente na época da LINSB, que era o ministro Raimundo Carreiro, o embaixador do Brasil em Portugal, conversei longamente com ele agora, em julho, sobre isso, ele falou desse assunto. Eu era o presidente do TCU na época, e nós conseguimos vários vetos com o presidente Temer na época, pontos que eram extremos. Mas hoje se reconhece, no dia a dia dos tribunais, na prática, que a LINSB foi uma coisa muito boa, que ela é uma série de questões que precisavam ser resolvidas, ela resolveu, ela procurou enfatizar. Então, essas linhas da nova LINSB, por exemplo, preocupação com a consequência das decisões, o consequencialismo. Isso é fundamental, gente. Como é que você pode dar uma cautelar, João Antônio? Uma cautelar e deixar o hospital sem remédio? Olha, se você dá cautelar, vai ficar o hospital sem remédio, vai ficar o aluno sem transporte. Então, observe a consequência disso, não é? Ou então, se você dá uma cautelar, vai ser pior, porque ele vai ter que contratar emergencialmente. Então, às vezes, uma licitação não perfeita é melhor do que a contratação emergencial. Então, olha as consequências. A LINSB fala isso. Depois, assegurar um regime de transição. Fundamental, gente. Não pode ter surpresa. Não é? A estabilidade das relações jurídicas, não ter surpresa, é fundamental isso. Então, ela coloca isso explicitamente. Olha, se mudar o entendimento, não dê cavalo de pau. Você muda de forma suave. Daqui para frente, quem tomou decisões com aquele entendimento anterior, ele tem que ser respeitado. É preciso confiar no Estado, confiar nas instituições estatais. Então, ela trouxe isso também. E algo extremamente importante, que foi estimular a composição. Não é? Essa cultura de estimular a composição. Claro, vários estados já tinham a previsão de termo de ajustamento de conduta dos TAGs, mas trazer expressamente, explicitamente, estimular isso, a composição, foi uma providência extremamente importante. Isso se disseminou por várias áreas. Agora, foi nomeado, esses dias, como expert lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes me nomeou como expert aquelas ADPS, ADI, que estão discutindo o Pacto Federativo, essa história de tributação dos combustíveis, não é? Aquela interferência, suposta interferência que a lei provocou nos estados e municípios. E aí foi nomeada a composição de experts para auxiliar os vários atores federativos. E ontem tivemos uma reunião que foi extremamente rica, gente, é uma novidade muito grande. A pessoa está lá discutindo várias pessoas e vários focos, né, várias visões diferentes, olhando o mundo, né, os problemas de cada ângulo distinto, podendo auxiliar nessa composição que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Primeira vez na história do Supremo que ele faz isso, um ato inédito isso, e é extremamente rico. Nessa linha, a linha de composição, diálogo. Então, fundamental esse tipo de providência. Então, tenho certeza, Pellegrino, cumprimentá-lo mais uma vez pela iniciativa, pela liderança nesse processo, tenho certeza que teremos hoje um debate extremamente rico. Obrigado, gente.